Corrigindo aqui esse exercício, ó. Esse exercício, ele é um exercício típico que se você não prestar bastante atenção, você não vai entender nada, tá? Você vai achar que é uma coisa do além e não vai entender absolutamente nada. Então eu já sugiro que você preste atenção nele, tá? Nesse vídeo eu vou trabalhar só esse exercício, porque eu quero dar bastante ênfase nele, tá? Prestem atenção. Olha bem, vamos ler o enunciado primeiro. Dadas as funções f de reais em reais e g dos naturais em reais, então a primeira coisa que a gente tem que identificar nesse enunciado é isso. O que significa eu falar uma função f de reais em reais? Significa que o domínio da minha função é o conjunto dos reais, tá? E o contradomínio também. E eu falar que a outra função g é dos naturais nos reais, significa que o domínio é os números naturais e o contradomínio é os números reais. Aí você tem que lembrar que o número natural é aqueles números que vai do 0 ao 1, 2, 3 até o infinito, né? E os números reais são todos os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, ok? Aí, ó, a função f, a lei de formação dela é 3x mais 2 e a função g também é 3x mais 2. Olha, já começa a ficar meio estranho por aí, mas vamos lá. Esboce os gráficos de f e g em planos cartesianos distintos e escreva qual é a diferença entre esses gráficos. Então, ó, eu desenhei aqui o gráfico direto para não ocupar tanto espaço, mas a gente vai fazer isso porque eu sei que se eu ficar falando sem fazer, tem gente que entende, tem gente que não entende. Então, vamos fazer de uma forma que todos entendam. Bom, a primeira coisa que eu falei para a gente construir um gráfico é a gente montar uma tabelinha, né? Nessa tabelinha a gente vai ter aqui a coluna do x, a gente vai ter a coluna da função, né? Para a gente poder calcular a função, que é 3x mais 2. E a gente vai ter uma outra coluna para os pares ordenados, tá? Então, ó, os valores que eu vou escolher para o meu x vai ser o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, eu vou colocar aqui 0, 1, 2 e 3, tá? Lembrando que eu posso escolher qualquer valor real, né, ó? Na função f aqui, o domínio é qualquer valor real, ó. Então, posso escolher 1, 2, 3 e 4 são números reais. Então, vamos lá. Terminar aqui de colocar a tabela. Pronto. A função é essa. Calculando o f de 0. Ó, eu vou ter aqui. F de 0 vai ser igual 3 vezes o 0 mais 2. 3 vezes 0 dá 0. Mais 2, ó, vai dar 2. Então, o par ordenado que eu vou ter aqui é o 0 e 2. Depois eu vou calcular, ó, o f de 1. Calculando o f de 1, eu vou ter 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 5. Então, o par ordenado que eu vou ter aqui é o 1 e o 5. Depois, eu vou calcular o f de 2. f de 2, 3 vezes 2, mais 2. 3 vezes 2 é 6. Com 2, 8. Então, o par ordenado aqui, 5 e 8. Depois, por fim, aqui, ó, eu vou calcular o f de 3. f de 3 é 3 vezes 3, que é 9, mais 2, 11. Então, 3 e 11. Então, esses são os meus pares ordenados. Então, o primeiro ponto, ó, é o 0 e 2. Então, 0 do x, 2 do y. Marquei aqui o ponto no 2. O próximo par ordenado é o 1 e o 5, ó. Então, eu localizo o 1 do x, ó. 1 do x com o 5 do y. Marquei o ponto. O próximo ponto é o 5 e o 8, ó. Então, eu venho 5 e 8 não, né? Ó, 2 e 8. 2 do x, 8 do y.
localizo aqui o 2 do x, ó, com o 8 do y, e liguei lá. Depois é o 3 e o 11, ó, 3 e 11, localizo aqui o meu ponto 3 e ligo ele lá em cima com o 11. E aí, ó, esta é a função, eu ligando os pontos vai me dar uma reta, ok? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a função g, né? Ó, porque ele fala ali que a função g também é 3x mais 2, só que o domínio da minha função g agora, ó, é os números naturais. Então eu vou usar essa mesma ideia, ó. Eu escolhi de novo para montar o gráfico da função g os números naturais 0, 1, 2 e 3, né? Porque 0, 1, 2 e 3 são números naturais. Aí eu vou fazer o mesmo esquema, né? Fazer a tabelinha de novo e eu vou ligar os pontos. Aí, olha bem por que que eu não tracei a reta aqui nesse gráfico e eu tracei naquele. Bom, eu escrevi aqui embaixo. Por apresentarem domínios diferentes, a função f e a função g têm seus gráficos diferentes entre si, né? Por esse fato. No caso da função f, pode ser escolhidos 2 ou mais pontos e traçada uma reta que passe por eles, tá? A gente pode escolher 2 ou mais pontos, né? Porque uma reta, ela passa pelo menos, né, por 2 pontos. Tem que ter sempre 2 pontos. Mas pode ter 3, 4, 10, 20. Tendo 2 ou mais, eu já consigo traçar uma reta. Já a função g deve ser representada apenas pelos pontos, cuja abscissa, né, que é o eixo x, é um número natural. Então, pelo fato da função g aqui, a abscissa, né, que é o meu eixo do x, ser um número natural, eu marco só os pontos, tá? Eu não vou ligar. Se eu fosse ligar, a função ela não ia ultrapassar esse lado aqui, ó. Porque esse lado aqui, o x já ia ser um valor negativo. Então ela ia parar aqui, tá? Ela já ia parar ali. Inclusive esse ponto não é nem aí. Esse ponto aqui, ó, ele é aqui em cima. Não sei nem por que eu botei ele aqui, porque esse ponto é esse daqui, ó, né, ó, o 0 e 2. Então, pontinho aqui, 0 e 2, tá? Então, por isso, né, por este fato aí, a gente não vai traçar o gráfico. Mas se caso a gente fosse, né, se caso a gente fosse traçar, ele... Arrumar aqui o eixo. Se caso a gente fosse traçar, a gente não ia passar essa parte aqui, né? Ó, porque essa parte, os valores de x seriam negativos, tá? E no conjunto dos números naturais, né, que nem foi determinado aqui no enunciado, não tem número negativo, tá? Então, por este fato, os gráficos, né, os gráficos das duas funções aí são diferentes, ok?